no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel. Eu quero fazer duas leituras aqui com a igreja. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 1 e versículo 8. E em seguida, capítulo de número 3, versículo 18, que é o tema desta festividade. Livro do profeta Daniel, profeta maior, profeta Daniel, capítulo 1, versículo de número 8, para nossa meditação aqui esta noite. Se o tecladista puder me acompanhar, fazer um fundo musical, eu agradeço. Daniel, capítulo 1, versículo 8, o texto vai dizer assim: quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Agora o capítulo 3, versículo de número 18. Capítulo 3, versículo 18, que é o tema desta festividade. E diz: se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Quantos aqui estão desejosos para ouvir a mensagem do Senhor aqui esta noite? Meus queridos, o texto que nós acabamos de ler e fazer menção aqui esta noite, estes dois textos eles estão contextualizados, estão fazendo referência à ascensão do Império Babilônico, por volta do ano 606 ao 605 a.C. O Império Babilônico se tornou a maior potência mundial daquela época. A Babilônia se tornou a maior potência, a nação mais poderosa de todas as nações. Deus entregou todas as nações da época para Nabucodonosor, rei da Babilônia. E o texto vai dizer que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele vai sitiar Jerusalém, vai cercar Jerusalém, e ele vai levar cativos o povo de Jerusalém para servirem na Babilônia. E a Bíblia vai dizer que o rei Nabucodonosor, ele vai ordenar para que o chefe dos eunucos, a saber, Aspenaz, trouxesse de Jerusalém para a Babilônia alguns jovens para que pudessem servirem a Babilônia. E dentre esses jovens estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Nabucodonosor ele vai trazer jovens de Jerusalém para a Babilônia, cumprindo-se o que disse o profeta Isaías no livro que leva o seu nome, no capítulo 39, versículo 7, que vai dizer: dos teus próprios filhos que tu gerastes tomarão para que sejam eunucos no palácio da Babilônia. Porém Nabucodonosor ele vai dar uma ordem para que aqueles jovens que fossem tirados de Jerusalém para a Babilônia, eles deveriam ter algumas qualidades. No versículo de número 3, do capítulo 1 do livro de Daniel, Nabucodonosor ele vai exigir algumas qualidades. Primeiro, qualidade social. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, da linhagem real e dos príncipes. Então estes jovens, eles deveriam vir da linhagem real, deveriam vir da linhagem dos nobres, qualidade social. Mas o rei vai exigir a segunda qualidade, que eles tivessem qualidades físicas. Versículo de número 4: jovens que não houvesse defeito algum, de boa aparência. O rei exigiu jovens de boa aparência. Primeira qualidade, qualidade social. Segunda qualidade, qualidade física. Terceira qualidade, ainda no versículo 4: instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência,
entendidos no conhecimento, qualidade intelectual. Mas não obstante, as qualidades sociais, qualidades físicas, qualidades intelectuais, o rei vai exigir qualidades morais. Versículo 4: e quais estivessem habilidades para assistirem ao palácio do rei, que lhes ensinasse as letras e as línguas dos caldeus. Então perceba, Nabucodonosor, ele vai exigir 4 qualidades destes jovens. Qualidade número 1, social, física, intelectual e qualidades morais. Porque o mundo exige dos seus qualidades. A Babilônia exige dos seus qualidades. O mundo da moda exige dos seus qualidades. O mundo do futebol exige dos seus qualidades. Somente o nosso Deus, Ele nos escolhe mesmo diante os nossos defeitos. Porque existem muitos lugares por aí que parece mais empresa. Na empresa você só é valorizado por aquilo que você produz. Na empresa, se você deixar de produzir, você é mandado, você é descartado, você é mandado embora. Mas aqui, irmão, não é empresa, aqui é reino de Deus. E no reino de Deus Deus está dizendo: eu não estou preocupado somente com aquilo que você vai contribuir com o reino. Eu não estou preocupado somente com as suas qualidades, mesmo com defeito. Deus ama você, Ele escolheu você, Ele chamou você, porque antes dele me chamar para pregar, Ele me chamou para Ele. Antes de Ele te chamar para tocar, para louvar, para reger, para pastorear, Ele primeiro te chamou para Ele. Ele não está preocupado somente com a minha e com a sua qualidade, como o mundo faz. Ele te ama mesmo com seus defeitos, porque Jesus ama você. Será que você pode dar glória a Deus por isso? Isso é a graça, favor imerecido. Nabucodonosor vai exigir desses jovens qualidades intelectuais, morais, sociais e qualidades físicas. Esses jovens, eles foram levados para a Babilônia, e durante 3 anos eles seriam ensinados algumas coisas. Primeiro, eles deveriam aprender a língua dos caldeus. De hebreus, eles deveriam falar o acádio, sumário, aramaico, razão pelo qual o livro de Daniel foi escrito na linguagem aramaica, porque era a língua dos caldeus. Segunda coisa, esses jovens deveriam aprender a cultura dos caldeus, que se resumia em magia negra, astrologia, astronomia, feitiçaria e ciência da adivinhação. Perceba que esses jovens seriam submetidos a aprenderem a cultura da Babilônia, que se resumia na magia, astrologia, astronomia, feitiçaria. Durante 3 anos eles iriam aprender essa cultura, e quando finalizasse 3 anos, eles passariam por uma prova oral. Se eles fossem aprovados, eles serviriam a Babilônia, mas se fossem reprovados, eles morreriam, seriam degolados. E a Bíblia diz que desses jovens que foram levados cativos de Jerusalém para a Babilônia, ali estava Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Esses jovens, eles passariam por alguns traumas na sua vida. Algumas coisas foram mudadas, algumas coisas foram alteradas quando eles pisaram o pé na Babilônia. Número 1, eles passaram pela mudança geográfica. De Jerusalém, eles agora estavam na Babilônia. Do lugar de adoração, agora eles estavam em um ambiente de contaminação. Eles estavam na Babilônia, aonde a sua mente, o seu coração, o seu corpo estava todos os dias submetidos à contaminação e ao pecado. Babilônia, que significa a porta do céu, mas na verdade era a porta para o inferno. A Babilônia fedia enxofre.
A Babilônia, o pecado rolava solto. A Babilônia era a capital da idolatria, era a capital da prostituição, da feitiçaria. Mas não obstante a contaminação e a mudança geográfica, estes jovens também tiveram mudança nos seus hábitos. Eles foram trocados os seus livros. O Pentateuco foram tirados deles. Mateus, ou melhor, Gênesis, Êxodo, Levíticos e Números. Os salmos foram tirados desses jovens. Os profetas foram tirados desses jovens. Tiraram os livros da lei, tiraram os livros do mandamento, e foram entregues a estes jovens livros de feitiçaria, magia, astronomia, ciência da adivinhação. Mas não obstante a mudança geográfica, não obstante a mudança dos livros, esses jovens também tiveram mudança na sua língua. De hebraico, eles tiveram que aprender o sumério, o acádio e o aramaico. Não obstante a geografia, a mudança dos livros, a mudança do idioma, esses jovens também tiveram mudança no seu cardápio. De leite e mel, esses jovens agora deveriam comer carne sacrificada aos ídolos e vinho oferecido a Satanás. Esses jovens, não obstante a mudança na sua cultura, no seu livro, na sua geografia, eles também tiveram mudança nos seus nomes. Daniel, que significa Deus é meu juiz, na Babilônia recebeu um outro nome, por nome de Belsazar. Belsazar fazia referência ao deus Bel, um deus da Babilônia. Ananias, que significa o Senhor é misericordioso, exaltando a Deus, recebeu o nome de Sadraque, fazendo referência ao deus Aco, um deus da Babilônia. Misael, que significa quem é como nosso Deus, louvando a Deus, recebeu o nome de Mesaque, que fazia também referência a um deus Aco, um deus da Babilônia. Azarias, que significa o Senhor me ajudou, recebeu o nome de Abednego, que fazia referência ao deus Nebo. Perceba que estes jovens que tiveram nomes que exaltavam e glorificavam a Deus na Babilônia, os seus nomes foram mudados, exaltando a deuses da Babilônia, exaltando o diabo. Mas em Daniel capítulo 1, versículo 8, que foi o texto em que nós lemos, capítulo 1, versículo 8, olha o que vai dizer. E Daniel decidiu firmemente no seu coração não se contaminar. Daniel decidiu não se contaminar, porque santidade é decisão, vida com Deus é decisão. Daniel decidiu, mas decidiu firmemente, porque quem não decide firmemente, ele diz não para o pecado de manhã, talvez à tarde, e diz sim à noite. Mas Daniel disse não, ele decidiu firmemente, ele dizia não pela manhã, não à tarde e não à noite. Ele decidiu firmemente. Daniel decidiu e disse não à Babilônia firmemente. Quando Satanás tentou Jesus no deserto, Satanás disse para Jesus: transforma estas pedras em pães. Qual foi a resposta de Jesus? Não. Satanás eleva Jesus para o pináculo do templo e diz: lança-te daqui. Jesus disse: não. Depois ele diz: todos os reinos te darei se me prostrar e me adorar. Jesus disse não. Jesus decidiu firmemente. Ei, a Babilônia está todos os dias apresentando pratos para você, mas faça como Daniel. Eu decido firmemente a não me prostrar, a não ceder, a não pecar. Eu decido firmemente. E Jesus combateu Satanás dizendo: está escrito,
Está escrito. Entre pedra e pão, Jesus disse, está escrito. Entre fama, Jesus disse, está escrito. Entre glória e reino, Jesus disse, está escrito. Por quê? Pedra quebra, a fama passa, reinos passam, mas o que está escrito, a palavra do Senhor permanece para todos sempre. Quantos aqui entendem que a palavra do Senhor não passa? Quantos aqui estão dizendo como Daniel, a Babilônia pode apresentar pratos, mas eu decido firmemente não se contaminar com o manjar do rei? Daniel decidiu firmemente. Daniel está dizendo, pode mudar a geografia, pode mudar os meus livros, pode mudar a língua, pode mudar o cardápio, mas o meu caráter ninguém muda, o meu nome ninguém muda, a minha identidade ninguém muda. Já foi cantado aqui, a minha identidade, e é sobre isso que eu quero, pelo tempo que eu tenho, falar aqui esta noite sobre identidade. Porque Daniel decidiu firmemente não se contaminar, porque ele tinha uma identidade. No tema escolhido para esta festividade, Daniel capítulo 3, versículo 18, Ananias, Misael e Azarias não decidiu se prostrar à estátua de Nabucodonosor, porque eles tinham uma identidade. E o que existe em uma identidade que ninguém pode mudar? Número 1, uma identidade tem um nome. Uma identidade tem um nome. Se você é brasileiro, certamente você tem uma certidão de nascimento. Com certeza você tem um RG. E o que tem um RG que ninguém pode mudar? Tem um nome. Percebe, eu chamo a sua atenção, se você puder acompanhar comigo, versículo 7. Versículo 7 vai dizer que o nome de Daniel foi passado para Beltesazar. Eu já disse a explicação desses nomes, mas Daniel, o seu nome foi alterado para Beltesazar. Agora no versículo 8 vai dizer, e Daniel assentou-se no seu coração. Se o nome de Daniel no versículo 7 foi alterado para Beltesazar, no versículo 8 era para estar assim, e Beltesazar decidiu, propôs não se contaminar. Mas não é isso que a Bíblia diz. No versículo 7 o nome dele foi alterado para Beltesazar, mas o versículo 8 vai dizer, e Daniel, oh glória, e Daniel decidiu firmemente não se contaminar. Daniel está dizendo assim, eu aceito mudar minha geografia, eu aceito mudar minha língua, eu aceito mudar os livros, eu aceito mudar minha cultura, mas o meu nome ninguém vai mudar. Eu sou Daniel em Jerusalém, mas eu sou Daniel na Babilônia. Eu sou Daniel na igreja, mas eu sou Daniel na escola. Eu sou Daniel no culto, mas eu sou Daniel na faculdade. Eu sou Daniel na igreja, mas eu sou Daniel na rua. O meu nome ninguém vai mudar. E eu vim pregar aqui esta noite para os jovens, como Daniel, que a Babilônia vai se levantar todos os dias com pratos, com oferendas, mas você vai dizer, eu tenho uma identidade, e a minha identidade não vai mudar. Eu sou crente na igreja, mas sou crente na rua, na escola, na faculdade. Por quê? Eu tenho uma identidade. Só quem tem um nome, só quem tem uma identidade, levante a sua mão e dê um prato de glória. Aleluia, Jesus. Nome fala de caráter, nome fala de quem você é, nome fala de valores, nome fala de princípios. Daniel está dizendo, os meus princípios a Babilônia não muda, os meus valores a Babilônia não vai mudar. Eu tenho uma identidade, eu tenho um nome, e Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer, não se esqueça quem você é. Não se esqueça quem você é. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo saiu da casa do pai.
estava em busca de liberdade, o que ele encontrou? Escravidão. O filho pródigo deixou de cuidar dos animais do seu pai e agora ele é submetido para cuidar de porcos dos outros, ao ponto de desejar comer das bolotas que os porcos comiam. Ele estava naquela situação e o texto vai dizer, e caindo em si, ou seja, ele entendeu e lembrou quem ele era. Aquele filho esqueceu dos seus valores, esqueceu quem ele era. A prova é que possivelmente ele era judeu, e judeu não se mistura com porco. Agora ele estava no chiqueiro cuidando de porcos. Ele havia se esquecido quem ele era. Mas em Lucas capítulo 15, versículo 18, ele naquela situação, ele vai tomar uma decisão e vai dizer, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi, pai, pequei contra o céu, e perante ti, não sou digno de ser chamado de seu filho. Quando ele lembrou quem ele era, ele olhou para o chiqueiro e disse, isso aqui não é o meu lugar, porque não tem lugares que não te cabem mais. Deus está dizendo, não se esqueça quem você é. Eu lembro, alguns anos atrás, eu fiz uma faculdade, e por várias vezes, quando tínhamos prova, finalizando o semestre, nos reunimos, os jovens, para estudar, às vezes no final de semana. E quando acabava aquele momento de estudo, o pessoal começava a guardar os livros, e um tirava um narguile, outro tirava uma bebida, outro vinha com cigarro, outro vinha com drogas. Eu pegava minhas coisas, meus livros, colocava na mochila dizendo, estou indo embora. Fica mais um pouco. Eu dizia, não, eu sei quem eu sou, eu tenho uma identidade. Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer, nunca se esqueça quem você é. Você tem uma identidade. A Babilônia quer contaminar tua mente, a Babilônia quer contaminar o teu coração, a Babilônia quer contaminar o teu corpo. Mas haja como Daniel. Eu vou decidir firmemente não me contaminar, porque eu tenho uma identidade. Eu não sou da Babilônia, eu sou de Jerusalém. Eu estou na Babilônia, mas a Babilônia não está dentro de mim. Eu tenho uma identidade. Quando Paulo escreve as suas cartas aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, Paulo vai dizer, porque eu não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é poder de Deus na terra. Existem 3 tipos de pessoas concernente ao Evangelho. Primeiro, aqueles que dizem como Paulo, eu não me envergonho do Evangelho. Mas existe a segunda classe de crentes, aqueles que dizem, eu me envergonho do Evangelho. Mas existe a primeira classe de crentes, e essa é a pior de todas elas, é aqueles que envergonham o Evangelho. Todas as vezes que eu vivo uma vida que não condiz com a palavra, todas as vezes que eu vivo uma vida dupla, uma coisa dentro da igreja e outra lá fora, eu estou envergonhando o Evangelho. Mas eu estou pregando aqui para uma igreja que está dizendo como o apóstolo Paulo, eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque eu tenho uma identidade. A minha identidade é o céu, é Jerusalém. Eu tenho uma identidade. Não se esqueça quem você é. O pastor Douglas Gonçalves, em um dos seus livros, ele vai dizer que o reino de Deus invade a terra. E ele vai explicar como que o reino de Deus invade a terra. E ele vai dizer que o reino de Deus é uma realidade na minha vida. Se você é um servo de Deus, o reino de Deus é uma realidade na sua vida. E o reino de Deus invade a terra através da sua igreja. Então, se eu sou um servo de Deus que tenho uma identidade, o reino de Deus é uma verdade sobre a minha vida. Então, quando um desses jovens estão entrando na faculdade,
ainda que os seus professores sejam ateus e prega tudo contra Deus, mas quando o jovem que tem identidade está assinando a matrícula na faculdade, lá no céu Deus está olhando e dizendo: o meu reino está invadindo esta faculdade. Quando o jovem que tem identidade está entrando em uma área de trabalho, ainda que o seu patrão não sirva a Deus e prega tudo contra Deus, mas quando ele está assinando a carteira do jovem que tem identidade, lá no céu Deus está dizendo: o meu reino está invadindo esta área de trabalho. Quando um jovem que tem identidade está na lanchonete, está em um parque, está em qualquer lugar, lá no céu Deus está dizendo: o meu reino está invadindo esta área. Queira o diabo ou não, a Babilônia não vai te influenciar, a Babilônia não vai tirar sua identidade, porque nós somos Daniéis e estamos dizendo: eu tenho uma identidade. Não esqueça quem você é. Isso aqui você pode dar glória a Deus por esta palavra. Você tem uma identidade. A primeira coisa que existe em uma identidade, diga comigo, um nome. Nome significa quem é você, os seus valores, os seus caráteres, os seus princípios. Só que existe a segunda qualificação, a segunda característica que existe em uma identidade. Primeiro, o nome. Segundo, filiação. Quem é o seu pai? De quem você é filho? Ananias, Misael e Azarias, Daniel decidiram firmemente não se contaminar, porque eles tinham identidade. Eles sabiam: eu sou filho de Deus. Eu vim pregar aqui esta noite para jovens que entendem: você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Toda identidade tem uma filiação. João capítulo 1, versículo 11 e 12. Veio para os seus, e os seus não o receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. A nossa identidade está gravada e ninguém pode mudar. Você tem um pai. Você tem um pai. Você é filho de Deus. Ao longo da Bíblia nós encontramos 5 paternidades de Deus. A primeira paternidade é dos anjos. Os anjos são filhos por criação. A segunda paternidade é de Israel. Israel é filho de Deus por eleição. A terceira paternidade é de Adão. Adão é filho por formação. A quarta paternidade, Jesus. Jesus é filho por geração. E a quinta paternidade é eu, você, a igreja. Nós fomos filhos por adoção. Ou seja, eu e você não éramos filhos, mas na cruz do Calvário, Jesus disse: é meu, é filho 2 vezes, porque Ele te criou, e segundo, porque Ele te comprou com seu próprio sangue. Você é filho de Deus. Não se esqueça, você tem um pai. Você tem um pai. Eu tenho uma identidade. Eu sou filho de Deus. Se um dia você, por exemplo, tiver interesse de falar com o Papa, você vai ter que pegar um avião aqui em Guarulhos, ir para a Itália, Roma, pegar um táxi e ir para o Vaticano. E quando você for falar com o Papa, você não pode dizer você tem que se referir a ele, a vossa ou sua santidade. Se um dia você quiser falar com o rei da Inglaterra, você tem que pegar um avião aqui em Guarulhos, pousar em Londres, e quando você for falar com o rei, você tem que se referir a ele, a vossa majestade. Se um dia você quiser falar com o presidente dos Estados Unidos, você tem que pegar um avião aqui em Guarulhos, descer em Washington, nos Estados Unidos, e quando você se referir ao presidente, você tem que falar vossa excelência. Mas se você quiser falar com o rei dos reis e senhor dos senhores, não precisa pegar avião, não precisa pegar táxi, não precisa pegar Uber. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 6, versículo 6:
quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai. E diante de Deus você não precisa dizer vossa excelência, vossa santidade. É só você dobrar o joelho e dizer Pai nosso, Pai nosso. É por isso que o diabo tem inveja de você. O diabo se levanta contra você, porque o diabo errou uma vez e foi jogado fora dos céus. Mas você peca todo dia, erra todo dia. Mas quando você dobra o seu joelho e diz Pai, tem misericórdia de mim, Deus se levanta do trono, inclina os seus ouvidos e diz: fala, meu filho, fala, minha filha, eu estou aqui para te ouvir. Eu estou aqui pregando para filhos e filhas de Deus. A Babilônia não vai te contaminar. Você tem uma identidade, você é filho de Deus. Eu sinto a graça, Arabacandaraia, para pregar neste lugar. Eu sinto a graça de Deus aqui. Você não é escravo do mundo, você não é escravo do pecado. O diabo não vai fazer o que quiser da sua vida. Você não está abandonado, você tem um Pai, você é filho, é filha de Deus. A primeira característica que tem é uma identidade. Diga comigo o nome. Segunda característica que existe em uma identidade: filiação. Diga comigo, filiação. Quem é seu pai? De quem você é filho? A segunda característica que existe em uma identidade, que ninguém pode mudar, é a data de nascimento. Na identidade tem o nome, data de nascimento. Você lembra quando você nasceu de novo? Você se lembra quando você nasceu de novo? Porque a Bíblia vai falar que existe duas mortes: a física e a espiritual, que é a segunda morte, que é a morte eterna, o inferno. E a Bíblia também vai falar que existe dois nascimentos: o nascer da carne e o nascer do espírito. Então existe dois nascimentos e existe duas mortes. Existe duas mortes e existe dois nascimentos. Mas tem um segredo: quem nasceu uma vez, ele vai morrer duas vezes, a física e a espiritual. Mas quem nasceu duas vezes, na carne e no espírito, só vai morrer uma vez. E olhe lá, porque a Bíblia vai dizer que nem todos nós morreremos, mas seremos transladados para o céu. Quem aqui já nasceu de novo? Quem aqui nasceu de novo? Na sua identidade tem a data, no dia que você aceitou a mão como Cristo, como seu Salvador, desceu as águas batismais. Você nasceu de novo, você tem uma nova criatura, você nasceu de novo. Eu tenho uma identidade. É por isso que a proposta do Evangelho não é melhorar a minha vida. Existem muitas pessoas por aí fora e evangelhos que se pregam dizendo: olha, aceite a Jesus, venha para a igreja, mas pode continuar com seus vícios, pode continuar com as suas falhas, não precisa mudar nada, afinal Jesus só quer seu coração. É mentira do diabo. Quando nós aceitamos a Ele, Ele nos transforma por completo. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É por isso que eu prego, e enquanto tiver fôlego de vida eu vou pregar e vou dizer: Jesus salva, Jesus cura, Jesus transforma e Jesus leva para o céu. O Evangelho não veio apenas melhorar a sua vida. Eu conheço pessoas que depois que casaram se tornou uma pessoa melhor. Eu conheço pessoas que depois que se tornou pai e mãe também se tornou uma pessoa melhor. Eu conheço pessoas que depois que saiu da cadeia se tornou uma pessoa melhor. A proposta do Evangelho não é melhorar a minha
vida como estava ontem. A proposta do Evangelho é transformar a minha vida. É por isso que Paulo vai dizer: quem está em Cristo, melhor criatura é. Não, ele diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, se o diabo se levantar contra você e dizer assim: olha, você errou, você pecou, no passado você ia para balada, você bebia cachaça, você se prostituía, esfrega o seu RG espiritual na cara do diabo e diz: isso era no passado, eu nasci de novo, eu tenho uma identidade. Jesus transformou a minha vida. Quantos aqui foi transformado por esta palavra? Agradecido a graça de Deus aqui neste lugar. Você é filha de Deus. Quem nasceu de novo não é guiado pela carne, é guiado pelo Espírito. É por isso que o ímpio, ele tem carne e tem Espírito, mas quem domina é a carne. Nós temos carne e Espírito, mas quem domina é o Espírito. É por isso que o espírito do ímpio não quer pecar, mas a carne leva. O espírito do ímpio não quer beber, mas a carne leva. O espírito do ímpio não quer se prostituir, mas a carne leva. O espírito do ímpio não quer ir para a balada, mas a carne leva. Em contrapartida, a carne do crente não quer ir para a igreja, mas o espírito leva. A carne do crente não quer vir para o congresso, mas o espírito leva. A carne do crente não quer orar, mas o espírito leva. A carne do crente não quer jejuar, mas o espírito leva. A carne do crente não quer dar glória, não quer levantar a mão, não quer dar aleluia, mas quem domina aqui não é a carne, quem domina aqui é o Espírito Santo, porque eu nasci de novo na minha identidade. Jesus disse: você nasceu de novo, eis que faço uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Só quem nasceu de novo aqui esta noite, só quem nasceu de novo aqui esta noite, você tem uma identidade. A Babilônia, desde os dias de Nimrod até o capítulo 18 do livro do Apocalipse, que ainda vai se cumprir, a Babilônia não é somente um império, uma nação. A Babilônia é um sistema mundano, maligno, que quer corromper a sua mente, o seu coração e o seu corpo. Mas eu vim profetizar aqui esta noite: jovens que têm identidade, a Babilônia não vai corromper, a Babilônia não vai tirar você da igreja, não vai desviar, não vai tirar, porque eu tenho uma identidade. O que existe em uma identidade que ninguém pode mudar? Primeiro, nome. Quem é você? Quem você é? Segundo, filiação. Quem é o seu pai? De quem você é filho? Terceiro, toda identidade tem uma data de nascimento, o dia em que você nasceu de novo e você se tornou uma nova criatura. Em quarto lugar, toda identidade tem e ninguém pode mudar, é a naturalidade, ou seja, de onde você veio, de onde você é e para onde você vai. Eu não sei você, mas eu não sou daqui. Como diz aquele hino, eu não sou daqui, para casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu vim dizer aqui esta noite: você tem uma identidade. A sua identidade não é desta terra, a sua identidade não é da Babilônia, a sua identidade é de Jerusalém. Quando a trombeta tocar, o dinheiro não vai me segurar. Quando a trombeta tocar, a fama não vai me segurar. Quando a trombeta tocar, carro de luxo não me segura, casa nova não me segura, amizade não me segura, o pecado não me segura. Quem pensou que no encerramento deste congresso o pregador ia
Deus é da chave, a mensagem outra é outra. A mensagem é: quando Jesus voltar, a casa fica, o carro fica, o dinheiro fica, a fama fica. Mas quem é Daniel, uma igreja que tem identidade, vai subir, vai subir, vai subir. Qual a igreja que tem identidade, que vai subir? Levante a sua mão. Aonde está a igreja que tem identidade, que está dizendo: eu não sou daqui, eu não sou da Babilônia, eu tenho uma identidade. Eu tenho uma identidade. Jesus te pergunta aqui esta noite: quem você é? Com Deus não tem metade. Com Deus, ou você é, ou você não é. Com Deus não tem metade. Ou você é crente, ou você não é crente. Ou você serve, ou você não serve. Ou você é crente, ou você não é. Com Deus não tem metade. Quem gosta de metade é Faraó. Lembra de Faraó? Em Êxodo, a Bíblia diz que Faraó, ele vai dar uma ordem às parteiras. E a ordem é: as mulheres hebreias que gerar, se for menino, é para matar logo que nascer. Agora, se for menina, pode deixar viver, pode crescer. Qual era a proposta de Faraó naquele período? Se isso acontecesse, as mulheres iam crescer, iam nascer. Como o Faraó havia mandado matar todos os varões, não ia ter varão na idade delas para elas se casarem. Então o que ia acontecer? Elas seriam obrigadas a se relacionar com os egípcios. Se relacionando, pastor Tiniel, com os egípcios, o filho daquele relacionamento ia nascer. E se perguntasse para aquela criança: quem é o seu pai? Quem é a sua mãe? Qual é a sua origem? Qual o povo que você serve? Aquela criança ia ficar confusa e dizer assim: eu não sei. Por quê? O meu pai é egípcio, mas a minha mãe é hebreia. Então o que eu sou? Eu sou metade hebreu, eu sou metade egípcio. Esta é a proposta de Faraó para esta geração. Pessoas dentro da igreja que são metade hebreu e são metade egípcio. E eu te trouxe aqui esta noite para dizer: venha para se decidir, ou você é hebreu ou você é egípcio, porque a metade Deus não aceita. Crente de trimestre que está 3 meses dentro da igreja e 3 meses fora, está dizendo: está na hora de você se decidir, ou você é hebreu ou você é egípcio, porque a metade Deus não aceita. Lembra de Eutico? Eutico estava na janela, e quem está na janela tem duas visões: a visão de dentro e a visão de fora. Quem está na janela está dividido, parte de dentro, parte de fora. Eu nunca vi Jesus dizer assim: eu sou a janela. Jesus nunca disse: eu sou a janela. Mas eu encontro na Bíblia Jesus dizendo assim: eu sou a porta. Por quê? Quem passa pela porta não pode passar pela metade, ele passa por completo. Quem passa pela porta não é santificado pela metade, é santificado por completo. Quem passa pela porta não tem identidade pela metade, a identidade é por completo. Quem passa pela porta não é cheio pela metade, é cheio por completo. E eu vim dizer que aquilo que Deus começou a fazer nesta igreja, nestes jovens, não vai ficar pela metade. Por quê? Aquele que começou a boa obra é fiel, é fiel. Será que você pode levantar a sua mão? Eu tenho uma identidade. Porque aqueles jovens não se contaminaram? Porque Sadraque, Mesaque e Abednego eram os nomes babilônicos. Não se dobraram à estátua de Nabucodonosor, porque eles tinham uma identidade. Você tem uma identidade. Identidade tem o quê? Primeiro, nome. Segundo, filiação. Terceiro, data de nascimento. E quarto, a sua origem, para onde você vai. Eu não sou da Babilônia, eu sou de Jerusalém. Eu não sei, jovens, se vocês vão para Disney. Eu não sei se um dia vocês vão para Paris. Eu não sei se um dia vocês vão fazer uma aerotrip na Europa. Eu não sei se um dia vocês vão para o Japão. Eu não sei se nem se vocês vão para o Paraguai. Mas eu vim dizer aqui esta noite: se você for fiel, você vai andar em ruas de ouro. Se você for fiel e tem identidade,
Você vai morar com Deus, porque lá no céu só tem jovens, só tem adolescente, igreja que tem identidade. Capítulo 3, eu já encerro, de Daniel. Aqueles jovens decidiram firmemente: eu não vou me dobrar à estátua de Nabucodonosor. Quando aqueles jovens foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente, a Bíblia diz que Nabucodonosor olha e avista e diz: eu não lancei 3, eu vejo o quarto homem da fornalha passeando, rodeando no meio deles. Quem disse que Deus, naquela manifestação teofânica, era o quarto homem da fornalha, foi Nabucodonosor. Ele disse: eu lancei 3, eu vejo o quarto homem da fornalha passeando no meio deles. Só que Deus não era o quarto homem da fornalha. Deus era o primeiro. Porque Apocalipse diz, no capítulo 1, que Deus é o alfa, Deus é o ômega, Deus é o princípio e Deus é o fim. Deus não era o quarto, Deus era o primeiro. Eu vou provar. Se Deus fosse o quarto homem da fornalha, quando lançasse o primeiro, pastor Tiniel, ele morria queimado. Se Deus fosse o quarto homem da fornalha, quando lançasse o segundo, também morria queimado. Se Deus fosse o quarto homem da fornalha, quando lançasse o terceiro, também morria queimado. Então Deus não é o quarto, Deus era o primeiro. Porque antes de Nabucodonosor dizer: lança os 3 dentro da fornalha, Deus já estava dentro da fornalha, dizendo: pode mandar. Eu cheguei primeiro para dar o livramento. E eu vim dizer aqui esta noite que aquilo que o diabo preparou para a tua casa, para a tua vida, as investidas do diabo hoje está sendo quebrada. Porque na tua casa Jesus chegou primeiro, na tua família Jesus chegou primeiro. Hoje Jeová desceu na casa para quebrar o laço, para fechar a sepultura. Eu vim pregar que tem livramento, tem livramento, tem livramento para a tua casa, tem livramento para a tua família. Jesus chegou primeiro. João 10:10. Jesus falando acerca dos falsos profetas, dos líderes, mas que também se assemelha, e podemos atribuir isso ao diabo. Jesus vai dizer: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Jovens, o diabo quer entrar na tua vida para quê? Roubar teus sonhos, tua faculdade, teus estudos, na tua família, na tua casa. Mas antes de o diabo entrar e fazer tudo isso, Deus vai dizer: o diabo vem, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas antes do diabo vir para roubar, matar e destruir, Deus vai dizer: eu vim. Jesus dizendo: eu cheguei primeiro para dar o livramento. Tem livramento de Deus para a tua casa, tem livramento de Deus para a tua família, tem livramento de Deus essa semana. Talvez você não está vendo, está dizendo: tem livramento de Deus para a tua casa, porque você tem uma identidade. Com a direção do nosso pastor, se coloque de pé.